Chamo a julgamento a ação de investigação judicial eleitoral 0600-814-85, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do eminente Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra candidatos ao cargo de presidente e vice-presidente da República por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Obrigado, presidente. Saúdo inicialmente Vossa Excelência, presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Declaro aberta a sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral destinada à diplomação do presidente e do vice-presidente da República Federativa do Brasil, eleitos para o mandato de 2023 a 2026. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chamou o Lula para... Leva mais. Parece que dessa vez, pelo menos é a nossa análise bastidor. Aí chegando agora, presidente Lula, sendo conduzido por Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, obviamente muito aplaudido para essa diplomação. Cumprimenta primeiro o ministro Alexandre de Moraes e toma assento ao lado dele e ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Temos também os chefes do Legislativo, você vê aí Rodrigo Pacheco, senador, e Arthur Lira também, que estão nessa cerimônia. Os aplausos agora tomam mais tempo. Ministro Fernando Haddad agora foi indicado ao Ministério da Fazenda, já anunciado, à frente Dilma Rousseff e o ministro e o ex-presidente José Sarney. Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora já comemorando, fazendo várias manifestações. Eles que já posaram para foto, fizeram L, são muitos políticos. Aí a primeira-dama, Janja e Lu Alckmin. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Não é minha função polemizar nesse sentido. Há uma percepção bastante difundida na sociedade de que, por exemplo, o aspecto que o senhor acabou de mencionar, da não criminalização da política, é acompanhado por outro aspecto que é um déficit na luta anticorrupção. Outro aspecto que o senhor acabou de mencionar chama a atenção na sociedade quanto à percepção que se tem exatamente desse papel político do STF, que põe na cadeia ou tira da cadeia.
por decisões absolutamente individuais, muda o cenário político do país da noite para o dia, em função de fatores que nem sempre a sociedade é capaz de entender. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Na próxima semana, o plenário deve analisar se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos casos. O primeiro votado foi o ministro e relator Edson Fachin, que negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que os processos do ex-presidente permanecessem na Justiça Federal do Paraná. Fachin afirmou que os casos envolvendo o ex-presidente não têm ligação exclusiva com a Petrobras, o que torna o juiz de Curitiba incompetente. Não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo grupo Odebrecht com a Petrobras, o que afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Segundo a votar, o ministro Nunes Marques divergiu do relator e votou por manter as condenações de Lula. Já Alexandre de Moraes concordou que os casos não deveriam ter sido julgados em Curitiba, mas defendeu que os processos devem seguir para São Paulo e não para a Justiça Federal de Brasília, como quer o relator. Os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Apartamento São Bernardo, São Paulo. Também votaram a favor do ex-presidente, a ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. E na sequência, o presidente do STF, Luiz Fux, tentou interromper a sessão. Os demais integrantes do tribunal decidiram antecipar o voto e a corte formou maioria, por 8 a 3, para anular as condenações. Essa decisão, ela não derrui a Operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. O resultado permite que Lula dispute as próximas eleições. Na próxima semana, o plenário deve analisar se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos casos. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa hoje com a notícia da prisão do deputado do PSL, Daniel Silveira, que está na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ordem de prisão veio logo após o parlamentar divulgar um vídeo em que defendeu não só a destituição de todos os ministros do Supremo, como também o ato institucional número 5. O AI-5 foi o mais duro instrumento de repressão da ditadura militar. Mesmo em caso de Petrópolis, na região serrana do Rio, Daniel Silveira foi levado com na madrugada para a sede da Polícia Federal da capital do Rio. Após o exame, ele voltou à sede da Polícia Federal. Novato na política, Daniel Silveira foi eleito deputado federal em 2018 com quase 32 mil votos. A vitória nas urnas foi impulsionada por um discurso nacionalista e uma forte atuação do então candidato nas redes sociais. E foi justamente a divulgação de um vídeo com ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal que levou o parlamentar à prisão. No vídeo de 19 minutos, o deputado usou linguagem chula para fazer ataques pessoais e defender a destituição dos ministros do Supremo. Vocês deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada feita de bons novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aqui. Vários também que já passaram não mereciam. Vocês são intragáveis, inaceitáveis e intoleráveis, Fachin. Daniel Silveira também fez apologia do AI-5, ato institucional que caçou ministros supremos, senadores e deputados federais, além de restringir as liberdades individuais durante a ditadura militar. Disse que tudo isso foi uma declaração, um recadinho muito claro. Se fizerem, a gente volta. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender o parlamentar em flagrante por crime inafiançável, ameaça à segurança nacional. Na decisão, o magistrado destacou a inconstitucionalidade de condutas e manifestações que têm uma nítida finalidade de controlar ou mesmo manipular a força do pensamento político, indispensável ao regime democrático e que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio e desrespeito à separação de poderes. Moraes também destacou que Daniel Silveira defendeu a edição do AI-5 de forma ardorosa, desrespeitosa e vergonhosa. E afirmou ser imprescindível a adoção de medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação criminosa parlamentar. Daniel Silveira reagiu à decisão de Alexandre de Moraes. Eu acho que tu vai mandar me prender, Moraes. Passando por isso também pelo constitucional. O que a relação pensa? Por que eles não aceitam? Por que eles não dão da verdade? Por que o ministro do Supremo pode prender por 9 meses um deputado federal e cala a boca a todo mundo? Por que o ministro do Tribunal Federal pode dizer que você está fazendo fake news e derrubar a tua página? Outras pessoas que vivem de informações, né? E ter sua página desmonetizada. Por que o ministro Supremo pode, que o mesmo TSE, pode pegar a esposa de um deputado que é advogado e falar, tá bloqueado as contas? O teu dinheiro está aí parado, está congelado? O que é isso? Isso é democracia? Você pode ver. Você for litigar acordo, você vai saber qual foi o ministro Supremo do Tribunal Federal, foi o relator do caso Lula que botou ele para fora. Foi o Fachin. Onde está o Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista. Ele deve favor ao Lula. Ele botou a Lula em liberdade. A exortação para que o povo entrasse no Supremo, agarrasse o ministro pelo colarinho e o jogasse em uma lixeira, conforme o vídeo publicado, peço perdão aqui pelo telefone tocando, conforme o vídeo publicado no dia 17 de novembro de 2020. 2. A afirmação de que se as coisas continuassem daquela maneira... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto. A afirmação que, como parlamentar, desrespeitou seus colegas. Ele, como parlamentar, desrespeitou o Congresso Nacional. Então, presidente, aqui para ganharmos tempo, eu vou citando todas as condutas que pesam negativamente como circunstâncias judiciais, também os motivos para a prática delituosa, também desfavor do acusado, pois atacou as instituições e a própria democracia no intuito de obter maior visibilidade eleitoral e seguidores nas redes sociais. Da continuidade delitiva, a fração menor no sexto fica estabelecido definitivamente em 35 dias multa. Tendo em vista a condição econômica favorável do réu, que é deputado federal, arbítrio de multa no valor de 5 salários mínimos, considerando o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49, parágrafos 1º e 2º e 60 caput do Código Penal. Total das penas, considerando as penas para cada crime acima fixados, os 2 crimes fixados, em ambos é o crime continuado, a pena final do réu Daniel Lúcio da Silveira é de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Inicial de cumprimento de pena, pena superior a 8 anos, regime inicial, a reclusão em regime fechado. Obrigado.
aqui, né? Na tabaxeira, no meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Mas ele não. Pode ser que sim, pode ser que não. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que se o país decidir pela volta do voto impresso nas eleições, haverá aumento relevante de riscos de fraudes. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o sistema adotado atualmente no Brasil de urnas eletrônicas é seguro. E todos os senhores foram eleitos por esse sistema de controle eleitoral. Portanto, o que nós fizemos com o sistema eletrônico de votação foi derrotar um passado de fraudes que marcavam a história brasileira. Aqui, com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A adoção de urnas eletrônicas evita uma impressão dos votos para possibilitar a audiência, a auditagem, dizendo das eleições. O presidente acaba de abrir esta sessão. Senhoras e senhores deputados, neste momento transforma a sessão plenária em comissão geral com a presença do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, o senhor Damasco já foi vacinado e estamos no distanciamento social. Eu tenho muita honra de estar aqui e de poder compartilhar com todos algumas reflexões sobre esses 3 temas já enunciados pelo presidente. Eu penso, presidente, que é a primeira vez que eu... E, portanto, reitero aqui, fazer a minha honra, gostaria de dizer que eu estou na tribuna que me foi assinalada. Eu não sou nem da situação, nem da oposição, para deixar isso claro. Eu apenas esclareço, e talvez nem precisasse, eu sou um ator institucional, não sou um ator político. As escolhas políticas competem ao Congresso Nacional. O meu papel é interpretar a Constituição, as leis, seguir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas eu gosto de participar do debate público de aprimoramento das instituições. Ninguém vai ter vestígio das minhas opções políticas. Eu não participo do varejo político, mas da preocupação com as instituições. Portanto, começo pelo nosso tema, que é a questão do voto impresso. O Tribunal Superior Eleitoral cumpre a Constituição e as leis tal como interpretadas pelo Supremo. O fato é que hoje em dia no Brasil não há voto impresso. Portanto, não é um ato de vontade do Tribunal Superior Eleitoral, é uma simples aplicação da legislação. E ainda para deixar também claro, eu sou presidente do TSE, eu não sou candidato a nada, não tenho nenhum interesse pessoal nessa discussão, apenas um interesse institucional. Aliás, eu sou muito grato à vida que proporcionou o privilégio de poder servir ao Brasil, sem nenhum outro interesse que seja fazer o melhor para o país, sendo que a vida comporta, evidentemente, múltiplos pontos de observação. Eu vou procurar demonstrar aos senhores por que eu e todos os presidentes que me antecederam no Tribunal Superior Eleitoral achamos que o nosso processo eleitoral eletrônico é seguro, é transparente e, sobretudo, ele é auditável. Talvez esse seja o melhor lugar para uma avaliação empírica disso. Todos os senhores foram eleitos por esse sistema de controle eleitoral. Portanto, o que nós fizemos com o sistema eletrônico de votação foi derrotar um passado de fraudes que marcavam a história brasileira no tempo do voto de papel. Ainda aqui, com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Muitas vezes os senhores terão ouvido que houve ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, como tem ataques à NASA, ao FBI, ninguém está imune a ataques. Porém, ainda que consigam derrubar o sistema, o que nunca aconteceu, não há como comprometer o resultado das eleições, porque as urnas jamais estão integradas a esse sistema. Portanto, não há risco de hackeamento do resultado das urnas. Transparência do sistema. Cada passo do processo eleitoral, do desenvolvimento do programa, à divulgação dos resultados, está sujeito à fiscalização de todos os partidos. Voltamos a falar sobre o questionamento que o PL fez na Justiça Eleitoral ao segundo turno das eleições. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido do partido e determinou o pagamento de uma multa de quase 23 bilhões de reais. A repórter Nathalie Machado Brasil tem as informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes considerou que houve litigância de má-fé, que é quando uma pessoa utiliza a justiça de forma abusiva para prejudicar terceiros. Moraes também multou o partido em quase 23 milhões de reais e incluiu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no inquérito que investiga atos antidemocráticos. Além disso, também a Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do fundo partidário do PL até que a multa seja completamente paga. Cris, Celso. Obrigado, Nathalie. Resultados está sujeito à fiscalização
de todos os partidos. Minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Peraí. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas. Ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Portanto, nós não temos problemas de transparência e queríamos aqui reiterar que os partidos são todos bem-vindos no Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar cada passo desse processo. Alexandre de Moraes negou o pedido do partido e determinou o pagamento de uma multa de quase 23 bilhões de reais. Eu gosto de brincar, apesar da seriedade do caso e do ambiente, como os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu, anteriormente a minha ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski. Ainda que houvesse qualquer intenção de fraude, que seria impensável nessas pessoas, não haveria consenso. Os partidos, de fato, poucos têm enviado os seus representantes para o TSE. Mas os partidos fazem isso. Alguns confiam, mas outros que perderam interesse. Eles não têm know-how, e nem é da natureza dos partidos, travar essa discussão tecnológica. Os partidos não têm conhecimento dessa linguagem. Mesmo que eles determinem e designem um técnico para ir lá, ainda assim será um técnico que ele terá que confiar. E isso nós estamos falando das organizações, partes da sociedade, que participam de eleições e têm todo o interesse nisso. Imagine o cidadão comum. Então foi nesse sentido que a Corte Constitucional da Alemanha decidiu que o voto, como é o nosso, não é constitucional lá. Porque o mais simples dos homens tem que compreender o voto. O processo eleitoral não é para quem o realiza, não é para quem o administra. É para quem participa dele como candidato ou como eleitor. E isso tem que estar claro para todos. Presidente do TSE. Ministro, fala Vossa Excelência. Quero dizer que a sua forma elegante de falar, ela é muito sedutora, ministro. E eu tenho certeza que seduz a muitos e poderia seduzir a mim, caso eu não tivesse o profundo e sólido conhecimento que tenho militando, estudando, participando ativamente desde 2014 da questão da urna eletrônica com ou sem o voto impresso. Quero dizer que falo aqui dessa tribuna em nome de milhões de brasileiros, ministro, que hoje não confiam na urna eletrônica sem o voto impresso. Porque a eleição, como disse o deputado Paulo Eduardo Martins, ela é feita não para aquele que presta o serviço, ela é feita para o eleitor e para os candidatos. Então é uma coisa certa, nós temos que trabalhar para aprimorar esse sistema. Ministro, o tema de hoje, urnas eletrônicas, também é fake news. E nós temos sido vítimas de muitas fake news, ministros, que eu entendo como desinformação. O povo tem sido desinformado, por exemplo, quando se fala em retrocesso, que nós queremos o retrocesso. Muitas pessoas, das mais simples às mais cultas, elas pensam que nós queremos a volta da cédula de papel. Ministro, nós queremos aprimorar o sistema, como por exemplo o sistema argentino, que é a urna de terceira geração. Quando se diz que o nosso sistema é o mais moderno, inclusive festejado do mundo, em tecnologia, nenhum sistema que conte com 25 anos de idade pode ser considerado moderno, ministro. As urnas da Argentina, elas contam com a urna eletrônica, a máquina de votação e também a impressão para que se possa conferir o resultado. O sistema, lamentavelmente, ele não é transparente. Ele também não atende ao requisito do ato administrativo, que é da publicidade, porque o ato de contar o voto, o escrutínio, ele é um ato administrativo. Senhor presidente, ministro Roberto Barroso, prazer tê-lo aqui. Pena que é pouco tempo para esse debate tão importante. Mas eu queria começar saudando em nome do Partido dos Trabalhadores uma das maiores conquistas do nosso processo eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, ou a máquina de votar, como assim era previsto desde o Código de 1932. É o nosso destino ter uma urna eletrônica. É considerado um dos melhores sistemas de votação do mundo, há 25 anos qualificando o processo democrático brasileiro. Por isso, julgamos inadequada e sem fundamento prático a defesa do voto impresso. Por que tornar vulnerável, com mudanças desnecessárias, um sistema reconhecido internacionalmente, que funciona tão bem e foi tão bem recepcionado pelo povo brasileiro? Por que expor o sigilo do voto, a segurança eleitoral? As urnas são auditáveis, como disse aqui o ministro Barroso em sua excelente exposição. Não é o papel escrito e impresso que garante a auditagem. Muito pelo contrário, essa poderá garantir a confusão. Por isso, eu não posso achar outro objetivo do presidente Jair Bolsonaro e dos seus seguidores em defender o voto impresso com tanta veemência e desacreditar a urna eletrônica que não o de tumultuar o processo eleitoral, questioná-lo e jogar para desestabilizar a democracia. Não, nós não precisamos do voto impresso. Nós não precisamos do negacionismo eleitoral. Ministro Barroso, nós vivemos um dos melhores momentos do processo eleitoral brasileiro. A legislação que presidiu as eleições de 2020 foi a melhor produção desse legislativo para a matéria. O afastamento do poder econômico das campanhas com financiamento público, o fim das coligações proporcionais, o sistema proporcional de representação da sociedade no parlamento. São avanços que nós não podemos retroceder. O nosso grande desafio, ministro e colegas, é combater as fake news. Aqui sim, residem as fraudes eleitorais que roubam a vontade e o direito do voto livre do eleitor. A liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de destruir a democracia. A política tem que ser resgatada como caminho para a construção do futuro. E temos de banir de vez a mentira e o ódio que desestabilizam a democracia. Só para terminar, presidente, e jogam com seu colapso. Essa é a verdadeira mudança que temos de fazer. É sobre ela que devemos dedicar todo o nosso tempo. Fazer com que as ações que estão no TSE tramitem em relação às fake news. E que a CPI aqui instalada também continue. A vontade do eleitor não pode ser fraudada. É nela que reside o fortalecimento da democracia. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela presença, é um debate fundamental. Quero saudar Vossa Excelência para todo o
Eu queria separar esse debate, ministro Barroso, em dois grupos distintos. Primeiro grupo, que eu tenho respeito, que tem dúvidas, que quer aprofundar o processo democrático, que tem a necessidade de esclarecimentos sobre o processo tecnológico e da eletrônica. Esse é um campo que merece respeito e merece aprofundar o debate, por isso estamos aqui. E que a gente pode debater, evidentemente, eu quero deixar claro que o meu posicionamento é contrário ao voto impresso. Como professor de História, não tenho nenhuma saudade da República Velha, do voto do Cabresto, e acho que nós avançamos no processo democrático. E nós vamos dizer que tropeçar também é uma forma de caminhar. Nós tropeçamos, mas avançamos. Por que por trás disso? Tem um processo de uma sociedade miliciana, de grupos criminosos, que dominam territórios e fazem da eleição um instrumento de poder. E muitos aqui, lamentavelmente, defendem isso. Vossa Excelência do Rio de Janeiro sabe que a milícia lá já elegeu até senador. Nós sabemos perfeitamente que a milícia transforma o domínio territorial, só para concluir, presidente. Tá? A milícia transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Milícia máfia elege gente. E muitos defendem uma sociedade miliciana, armada, de fragilidade das instituições, de ameaça. E é esse o debate que também está em jogo. Ao tentar questionar a eletrônica, quer se estabelecer um processo caótico de eleição para justificar uma derrota eleitoral e buscando esse espírito miliciano que hoje, lamentavelmente, se espalha em setores da República, ameaçar a democracia. Sobre isso não deve haver debate. O TSE, de fato, o deputado Felipe Barros, ele administra as eleições e julga as questões eleitorais. O TSE, e acho que isso é uma questão de justa, eu vou chegar ao ponto do Ricardo Barros também, o TSE não legisla, quem legisla é o Congresso. Nós aplicamos as leis que o Congresso aprova. E as resoluções do TSE não são inovações na ordem jurídica e quando elas inovam, podem ser questionadas no Supremo e devidamente derrubadas. Todas as semanas, e essa parte verde, me mandam ler a Constituição e a Bíblia. Justo eu passei a minha vida lendo a Constituição, ainda sou filho de mãe judia e pai católico, de modo que eu li o Velho Testamento e o Novo Testamento. O problema não é a crítica, nem a crítica pessoal, mas o ataque às instituições nós precisamos coibir. E aqui, de novo, o ponto do deputado Ariel Machado, que me permita. A verificação manual não é uma verificação, é um risco, é um perigo que nós vamos criar. Com todo o respeito, o voto é mais do que auditável. Eu descrevi as 10 etapas de auditoria. Agora, achar que 2 milhões de pessoas contando o voto à mão é mais seguro do que um software que pode ser controlado pelos partidos, é voltar à vida analógica no mundo da revolução digital, com o respeito devido e merecido. E agora, quanto ao apoio ou não apoio à urna eletrônica, eu não vou soltar estatísticas, mas o Datafolha publicou que 73% da população acreditam na urna eletrônica. E 23% preferem o voto impresso. Eu não acho que a vida deva ser decidida em pesquisas de opinião, mas a pesquisa de opinião do Datafolha, e 10 que eu não conheço, não saberia dizer. Mas essa pesquisa do Datafolha, 3 em cada 4 brasileiros acreditam na urna, de modo que nós não vamos mudar para um sistema que é postulado pela maioria, nós vamos mudar para um sistema ruim que é postulado pela minoria. Brasil, terra prometida. Rio de Janeiro, pedaço desse paraíso. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado pela missão que me deste para comandar essa grande nação. Agora olhem o que nós temos, o que ainda nós não somos. O que faltava para nós? Faltava acordarmos da letargia, da mentira, das palavras bonitas, mas de muita enganação sobre a sua população. Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão.
O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. Considerou o então juiz Sérgio Moro parcial. Anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Olha, primeiro eu acho importante você ter colocado esse debate com essa pergunta, porque durante 5 anos eu fui massacrado. Me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes. Ontem, após aí o término das eleições, dos resultados, do resultado que deu a vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, vários vídeos circularam aí por redes sociais e grupos de WhatsApp. Um desses vídeos mostra presidiários comemorando a vitória do Lula, inclusive fazendo ali um simbolismo contento, né, como foi aí expressado durante toda a sua campanha. Você está vendo aí os criminosos, né, ordenando que outros criminosos fizessem o L, né, para comemorar através de aparelhos celulares e mais uma vez mostram aí, portanto, a ação dos criminosos. Agora a gente fica se perguntando como pode, dentro de presídios, né, ter televisão e toda uma regalia para os criminosos que deveriam estar cumprindo as suas penas e estão totalmente informados. Mostra o ministro Roberto Barroso em Nova York. Nas imagens, Barroso é indagado sobre o código-fonte das urnas. E aí, incomodado, o magistrado responde que perdeu Mané. Veja só nas imagens. Forças Armadas, eu vou deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o Mané numa mola. Perdeu o Mané numa mola. Sério? Isso não, ministro. O Brasil defende. Brasil defende essa... Perdeu o Mané numa mola. Perdeu o Mané numa mola. No terceiro mandato, o presidente Lula inicia uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. Os primeiros atos publicados restringem o acesso a armas. E restabelecem regras para a prevenção e o controle do desmatamento. 17 ministros assumem os cargos. A saúde, Lígia Trindade anuncia a revogação de normas que ofendem a ciência e os direitos humanos. Na justiça, Flávio Dino diz que é questão de honra solucionar definitivamente o caso Marielle Franco. Na Fazenda, Fernando Haddad promete no primeiro semestre um novo mecanismo de equilíbrio das contas. O primeiro dia... E a determinação de prisão flagrante imediata de todos os manifestantes no país todo que permanecessem na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar, AI-5, golpe de Estado. Se não houvesse a demonstração clara e inequívoca, o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe e afastaria qualquer governador cadeirense e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas cadeirenses, nós poderíamos eventualmente ter um efeito dominó que gerasse um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria homicídio. E a terceira, aí já os mais exaltados, é defender que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Então realmente houve planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da AMIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, quando eu disse manter a tranquilidade, o Supremo Tribunal Federal estaria fechado. Provavelmente, como as investigações demonstraram, havia só 3 planos, né, de prisão em relação a mim. Um só com prisão e outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Em relação às penas, veja, as pessoas foram condenadas, as que foram condenadas por todos os crimes, por 5 crimes. Essa é a legislação. Foram condenadas por tentativa de golpe, por subversão aos poderes constituídos, por associação criminosa, por dano ao patrimônio público e por atentado ao patrimônio da humanidade. São crimes que o Congresso Nacional editou. Obviamente, somadas as penas já de 2 a 17 anos já condenados. Então são penas absolutamente razoáveis. Se fossem as penas máximas, poderia chegar a 50 anos. A pedido da Polícia Federal, eu decretei a prisão tanto do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança e o comandante-geral da PM. Não sabíamos se isso poderia espalhar
para as outras polícias militares e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Dia chuvoso, multidão embaixo de chuva, mas é uma verdadeira multidão em frente ao Comando Militar do Leste. Essa imagem você não vai ver em lugar do povo nos garantir a liberdade, bem maior de uma nação, maior até do que a própria vida, porque um homem sem liberdade não vive. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. Mesmo que se torça o pescoço do galo, a alvorada virá. Uma onda, um verdadeiro turbilhão, um vórtice de entusiasmo irá varrer este país, arrebanhando todos os cidadãos de bem de nossa terra. E nós, todos juntos, iremos reedificar a ordem nacional, a despeito de todos os óbices, de todos os escolhos que se apresentem no nosso caminho.